Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o programa de hoje está mega especial, vamos falar sobre saúde e para isso a minha convidada de honra é a doutora Camila Ribeiro, otorrinolaringologista. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao Mais Bonita, é um prazer ter você aqui, uma mulher tão maravilhosa, para poder compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Na verdade, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, estou muito feliz aqui em vir conversar um pouquinho com vocês. Obrigada. E para a gente já dar início a esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, de como foi para você também a escolha da medicina, você sempre quis ser médica e do porquê também escolheu a área de otorrino. Bom, eu sou de Campos, nasci em Campos, e aí decidi ir na escola fazer medicina, e hoje eu às vezes falo assim que eu não me vejo fazendo uma outra coisa, porque eu não tinha um plano B, eu não tinha assim, não, tô em dúvida entre a medicina e alguma outra coisa. Não me via. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo, e não tenho assim, ninguém próximo da família médico, tenho familiar médico mas mais distante, enfim. Mas era uma coisa que eu sempre quis. Fui fazer faculdade de medicina no Rio, minha mãe morava lá, fui morar com a minha mãe no Rio e foi importante para o meu crescimento sair de Campos, ampliar os horizontes, ver novas possibilidades. Fiz faculdade lá, fiz residência lá, decidi ir por otorrino muito no final da faculdade, fiquei muito na dúvida entre oftalmo e otorrino. Caramba! Fiquei muito na dúvida entre oftalmo e otorrino, até o finalzinho, assim, porque eram áreas que eu gostava muito por serem áreas cirúrgicas, que era uma certeza que eu tinha, que eu queria uma especialidade cirúrgica. E aí, no dia a dia, porque na faculdade acaba que a gente vê pouco dessas especialidades, né? Sim. E aí, acompanhando o dia a dia, quando eu acompanhei realmente o dia a dia da otorrino, eu vi que era exatamente isso que eu queria, que trabalha com criança, que era uma coisa que eu também gostava, então eu tenho um público infantil muito grande. E, assim, até idosos, mas assim, me aproximou também mais das crianças. E aí me apaixonei, decidi fazer otorrino e fiz no Rio, lá na UERJ. E quando eu acabei a residência, eu já tinha meu primeiro filho. Você engravidou nessa eu parte engravidei numa loucura. Quando eu entrei na residência, eu logo descobri que estava grávida. Caramba! Meu marido estava indo fazer um doutorado em São Paulo, eu tinha passado na residência no Rio, e assim, deu tudo certo, que depois que passa a gente acha que era para ser, mas foi assim, uma época difícil, de muito trabalho, assim, muito trabalho até psicológico mesmo, porque a residência é uma etapa muito importante e assim, ter o primeiro filho também, e meu marido longe, acabou que assim, as coisas foram confluindo para dar certo. E é algo que toma muito do seu tempo também, né? A parte da residência. Muito, muito. Na verdade, eu tive uma rede de apoio que sem ela eu não daria certo, assim. Hoje, depois que eu tive minha segunda filha, eu vi que foi tudo mais calmo, mais diferente, assim, né? Mas era para ser. Quando eu olho para trás, eu não consigo imaginar ter passado por tudo que eu passei sem ele, né? E aí decidi, né, fazer otorrino, fiz lá no Rio. E aí, quando eu terminei a residência, meu marido também já tinha voltado para Campos, ele também é daqui. E para criar filho, assim, pra gente conseguir, assim... É mais tranquilo, né? Não só tranquilo, eu acho que por eu também ser campista, apesar de ter morado um tempo no Rio, não saí daqui, entendeu? Eu conheci meu marido, a gente já se conhecia, mas a gente começou a namorar e tudo lá no Rio, mas ele também é campista, então assim, Campos foi me puxando em tudo mesmo, exatamente. Né? E assim, eu gosto muito de morar aqui, a qualidade de vida, o dia a dia, as pessoas, os amigos, estar perto da família. Sim, realmente o lado afetivo, né? E você falou sobre duas especialidades que eu acho muito interessante de falar, que é a otorrino e a oftalmo, que são áreas que a gente precisa falar mais e realmente ter esse cuidado. Porque o público, né, a sociedade vai envelhecendo e com problemas que a gente vai carregando desde de costumes, desde novos, não é mesmo? É verdade. E, na verdade, até mesmo na
dentro das faculdades de medicina, às vezes são pouco falados, ou às vezes, assim, de 12 períodos a gente vê em um período, ou às vezes é dentro de alguma outra matéria. Então, assim, é algo que eu acho que precisa ser falado, porque, por exemplo, para otorrino, é algo fundamental para o nosso bem-estar. A respiração, ela influencia em toda a nossa dinâmica e qualidade de vida, audição, voz, deglutição. Então, assim, são funções vitais, assim, pra gente, exatamente, né? E às vezes, muitas vezes acontece, né, de pessoas que não então, assim, por exemplo, não respira bem, não dorme bem e acaba acostumando achando que aquilo é normal e só vai ver um problema quando o problema já é muito maior futuro, né? Ou até pensam em procurar algum outro especialista e esquecem dessa parte do otorrino, né? Que engloba toda essa área do rosto, não é? Exatamente. E a gente sabe que um dos maiores causadores também de problemas de audição, principalmente entre os jovens, é o uso de fone de ouvido, né? Verdade. Em volume muito alto. Conta pra gente como que você lida, se você recebe muitos pacientes também jovens com esse tipo de problema e também o que a gente deve fazer para evitar esse uso excessivo. Na verdade, o jovem não acha que tem problema e que nada é problema, né? Então, assim, o jovem vai vivendo e vai achar que aquilo vai durar para sempre. E um outro problema é que está cada vez mais no nosso cotidiano, celular, muito mais do que antes, né? Fone de ouvido, se você vai viajar, você vai para algum lugar, você vê cada um com o seu fone concentrado ali no seu celular, no seu mundo, né? E a audição, ela sofre com isso. Então, principalmente aqueles fones de ouvidos que são intra-auriculares, quando você coloca num volume muito alto, eles podem começar a danificar a nossa orelha interna e a gente começa a ter problemas irreversíveis de audição. O ideal é que a gente use aquele headphone, né, que é fora, que é o maior. Porque o intra-auricular, ele, além de tudo, ele pode empurrar se tiver cera, acumular mais cera, pode machucar o conduto auditivo externo. E outra coisa, a fonte sonora está muito perto da nossa membrana timpânica, então tem um trauma sonoro muito maior, né? Hoje em dia, até principalmente para criança, tem alguns fones que eles conseguem limitar até 70%, 60%. Sim, até os celulares, Exatamente. Eles dão essa dica, né? Que a gente está ultrapassando o volume para evitar que comece a ter esse problema, né? E assim, o ideal também seria que a gente cuidasse da nossa saúde auditiva, fazer audiometria, ver como é que tá a nossa audição, entendeu? Fazer visitas regulares, assim, ao otorrino pra gente ver se tem algum problema no conduto auditivo externo, se nossa audição tá normal, né? Para a nossa idade, tudo isso. E ao decorrer do tempo e comparando com tempos passados, a população tem tido mais problemas auditivos, assim, em menor idade? Sim, em menor idade, justamente por conta disso, porque hoje em dia a gente tem mais aparelhos, mais dispositivos, muitas pessoas trabalham com ruído e antigamente, assim, mais ou menos, né? Porque assim, antigamente não se preocupavam muito com isso. Sim. Hoje em dia as grandes empresas, elas até têm um cuidado maior com a proteção auricular e tudo mais, só que a gente está muito mais exposto hoje em dia a barulho do que antes. E além disso, a população tem envelhecido muito mais do que antes, né? Então aquela presbiacusia, que é a degeneração normal, a perda da auditiva normal, ela até está se prolongando um pouco mais, né? Por conta disso da idade. E aí é uma perda mesmo irreversível, não tem o que fazer. A perda por barulho, sim, ela é irreversível, mas se a gente parar com aquela fonte sonora, ela não vai progredir. Entendi. Então tem um limite, né? Exatamente. Se a gente para, ele para de passar esse limite também. E você falou sobre algo interessante, que é a questão da cera no ouvido, que é um outro assunto também muito polêmico, que é o do cotonete. É muito polêmico. A gente realmente deve usar o cotonete, não deve usar? Como que funciona? Me chamaram na escola do meu filho uma vez, cada mãe, para falar o que faz e tudo mais, falar um pouquinho, aí eu fui. Falei que eu era otorrino, ninguém sabia falar, otorrinolaringologista. E aí fui falar que não podia usar cotonete. Aí um aluno de 5 anos falou, tia, mas pra que então que existe cotonete? Eu falei, realmente, é pra botar em outro lugar. Porque o que acontece com o cotonete? Quando a gente introduz ele dentro do conduto auditivo, ele não tem, as pessoas não estão olhando direito onde estão colocando. Então assim, ele não tem o poder de puxar totalmente a cera. Ele empurra, tira um pedacinho, mas o resto empurra. No final do ouvido, a gente tem a membrana timpânica, então ele pode machucar essa membrana timpânica, romper essa membrana timpânica, causando um problema muito maior, e propriamente machucar ali em torno, causar otite, enfim.
Então, assim, acaba que não tem benefício da gente usar, porque vai trazer mais problemas do que só a cera. Porque, assim, a cera, ela não é sujeira. A cera, ela é uma proteção do ouvido, na verdade. Ela só começa a ser um problema quando ela tá em excesso, que forma uma rolha ali de cerume, e a gente precisa tirar, porque aí começa a atrapalhar a audição, Sim. pode dar uma coceira. Mas ela em si, ela é uma proteção. E aí, qual que é o recomendado para manter a área do ouvido, assim, da orelha sempre limpa? O recomendado é limpar por fora, sabe? Você sai do banho para secar, você pega com a toalha mesmo, com o dedo, seca por fora. Lá dentro, não introduzir nada. Pessoas que têm, que não são a maioria, na verdade, são bem a minoria, que tem o acúmulo, essa produção aumentada de cera, fazer visitas regulares ao otorrino para a gente ver se tem necessidade de fazer essa limpeza. E aí também nesse acúmulo a própria pessoa mesmo consegue, ela sente outros tipos de sintomas, né? Dores, assim, sabe que tá inflamado. O que acontece? Quando essa cera começa a ficar em excesso, né? A ser produzida em excesso e o organismo ele não conseguir expelir, ela vai criando uma rolha, mesmo que a gente chama uma rolha de cera. E aí ela pode causar abafamento no ouvido, ela pode causar dor, ela pode começar a dar uma certa tontura, a pessoa fala que está ouvindo a própria voz, então começa a dar indícios que tem necessidade realmente da gente fazer essa remoção. Muito bacana. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente continua no segundo bloco esse assunto muito importante. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com Mais Bonita e dando continuidade, doutora Camila, ao nosso assunto, né, do finalzinho do primeiro bloco. Eu queria saber também quais são os maiores problemas que você recebe no seu consultório relacionado a ouvido, nariz e garganta. Bom, então, eu atendo criança e adulto, né? Então, aí, dependendo da faixa etária, são certos problemas diferentes. Mas criança, muita queixa de otite, né, que é inflamação no ouvido, sinusite de repetição, crianças com uma hipertrofia da amígdala e adenoide, que é o aumento daquela carninha do nariz, que nem necessariamente sempre precisa ser operado, mas às vezes precisa ser um caso cirúrgico. Cera de ouvido, né? Ronco, tem muita queixa de ronco. Verdade. E na verdade agora que esse tempo assim, tá super seco, né? Aumenta muito. Questão nasal, ressecamento nasal, sangramento nasal. Então assim, a gente precisa ficar de olho na saúde também do nosso nariz, principalmente porque esse tempo não está ajudando em nada a fisiologia da nossa respiração. Né? Um outro problema que eu vejo constantemente, principalmente nas redes sociais, né, de pessoas que operam, é o desvio de septo. Muito. Aí também é com o otorrino. É com o otorrino. O que acontece? O septo, ele divide uma narina nossa de um lado e de outro. Não necessariamente ele é sempre retinho, mas quando ele tem um desvio grande e a gente já tentou fazer algum tratamento, não teve melhora da respiração, a gente precisa fazer aquela cirurgia para o paciente respirar bem. Entendi. Adulto e criança precisa respirar bem, entendeu? Até para a gente conseguir dormir bem, ter nossas atividades, qualidade de vida mesmo, sabe? A respiração é primordial. E sobre a garganta também, eu vejo muitas pessoas não muito preocupadas com a questão da voz. A gente acha que é algo que não deve ser cuidado, né? Eu, como trabalho com a minha voz aqui no jornal, nas redes sociais, quais os cuidados que a gente deve ter com a nossa voz? Então, essa questão da voz é realmente começa a prestar atenção quem trabalha dia a dia com a voz, né? Professor, cantor, profissional que usa, né, a voz. E assim, principal coisa que a gente precisa fazer para a gente, né, ter uma qualidade vocal boa, que às vezes a gente não se atenta, é beber água. A gente precisa beber bastante água, hidratar nossas cordas vocais. Assim, quem trabalha com a voz também, ter uma fono, fazer uma fonoterapia, isso é importante, porque consegue trabalhar a nossa respiração com a voz, ver como é que tá, né, ver se a gente precisa mudar alguma coisa, fazer algum exercício, isso é muito importante. Além do mais, assim, por exemplo, um resfriado comum, uma sinusite, que para uma pessoa que não trabalha com a voz passa despercebido, são só 7 dias e logo depois melhora, para quem trabalha com a voz não, modifica a voz, então assim, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Até porque a parte nasal também está relacionada com a voz, para a gente se cuidar melhor. E ainda continuando nesse assunto, falando agora sobre o uso também dos vapers, né, que ficaram muito famosos
entre os mais jovens, quais os problemas que ele pode trazer, principalmente para a parte da nossa garganta? Então, na verdade, o vapor, né, como cigarro, ele inala aquela fumaça. E a fumaça para a corda vocal, para a nossa laringe em si, ela é muito prejudicial. Então, assim, a gente pensa em cigarro de câncer de pulmão, né, que é prevalente, mas o câncer de laringe, por conta de fumaça, do cigarro, é muito prevalente. Sim. Então, assim, quem é tabagista, ele precisa se atentar e cuidar da laringe, da nossa garganta. Então, a gente precisa fazer uma consulta com o otorrino anual, a gente precisa fazer um exame chamado videolaringoscopia, que é um exame que a gente permite visualizar as cordas vocais, toda a nossa laringe, então a gente consegue ver se tem alguma lesão, alguma coisa crescendo, para a gente conseguir intervir, né, e tratar da melhor forma. Muito bacana, são informações que a gente realmente precisa passar, né, porque não é algo muito comum, mas as pessoas estão aí todos os dias fazendo coisas contra, né, a garganta, enfim. E agora entrando um pouco na parte da Camila, mãe, esposa, como que você faz para se dividir entre essas funções no seu dia a dia? Olha, eu acho que assim, de tudo até hoje, esse é o mais difícil. Porque eu sou muito realizada na minha profissão. Eu falo assim, como eu falei no início, eu não me via fazendo outra coisa. Então, assim, eu cheguei bem aonde eu queria estar. Eu queria muito ser médica, ter meu consultório, ter meu espaço. Assim, graças a Deus, eu sou muito realizada em estar conseguindo fazer as coisas que eu planejei lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito também ter uma família grande. A minha família, ela é pequena. Então, eu entrei na família do meu marido, que é enorme, e eu falo assim, Bernardo, eu amo uma família grande. Eu tenho 2 filhos, eu queria ter outro. Vamos ver se isso vai se concretizar. Mas, assim, e hoje a única coisa que me faz pensar é o tempo. Sim. Porque é 24 horas para você tentar ser plena, 100% em tudo, é muito difícil. Verdade. Então, assim, eu tento acordar bem mais cedo do que normalmente eu acordaria, porque minha filha acorda muito cedo, então, assim, aquele tempo de manhãzinha, de 6 da manhã, é o tempo que eu fico com ela, então a gente tem um café da manhã todo dia, a gente faz aquela rotina, todo dia, juntos. Então, assim, naquele momento eu tento me doar 100% para aquele momento. Sim. E aí, quando eu saio de casa, quando a gente tem filho é difícil, mas eu tento me doar 100% ao trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que a grande dica é essa. O tempo que a gente tem, a gente precisa estar presente 100%, né? Sim. Mas é muito difícil, porque aí no fim do dia você pensa, faltou um tempo para tal coisa, não consegui fazer aquilo. Então, assim, a gente não consegue estar presente em tudo, dar né? conta, né, de tudo. Exatamente. E você é uma mulher vaidosa no dia a dia? Eu sou muito vaidosa, mas eu sinto que às vezes esse é o ponto que às vezes começa a ficar um pouco para depois, né? Sim. Porque chega no final do dia e a gente fica às vezes um pouco culpada de tirar um tempo para fazer coisas pra gente, mas hoje eu já vi que essa equação não dá certo. Porque se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro, dar 100% em nada. Sim. Então, assim, hoje eu consegui voltar para academia, que eu tinha parado, porque não tinha tempo, mas na verdade a gente tem tempo, a gente só precisa se organizar e se priorizar. Isso que eu ia falar, são as prioridades. Exatamente. Né? Então, assim, voltei para academia, que além, né, da saúde, é importante demais. A gente precisa de um tempo pra gente se cuidar, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bonita, pra gente conseguir dar conta das coisas, né? E assim, você vê que os nossos filhos se importam com isso. A forma quando a gente se cuida é importante até de como eles nos enxergam, né? Hoje eu saí pra vir aqui e meu filho falou assim, mãe, você tá muito bonita. Ele assim, é meu maior admirador. E é mesmo, quando eu me casei, quando a gente fez festa de casamento, ele já tinha nascido, né? Tem um videozinho dele muito bonitinho, assim, eu experimentando o vestido, ele falou assim, mamãe, você tá uma princesa. Que bacana, que coisa linda. E assim, e isso é muito legal, porque a forma que eles enxergam a gente, a forma que eles vão se cuidar também, é a forma que eles vão tratar as outras pessoas, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ser essa referência também. Muito bacana. E com relação ao estilo, como você denomina o seu estilo? Você é mais clássica, gosta de estar antenada sempre nas tendências? Como que é o seu closet? Olha, eu acho que eu sou um pouco mais clássica, mas eu tenho uma outra personalidade do final de semana, que a gente vai para a Tafona
quase todo final de É semana. mesmo? É nosso Refúgio. É nosso refúgio. Então, assim, eu acho que durante a semana eu sou mais clássica, mas no final de semana nós somos praianos, nossa família é praiana. Entendeu? Meu marido fala assim, nossa, viajar para outro lugar não, quero. Ele fica chateado quando ele tem que sair de Atafona. Então, essa minha personalidade do final de semana é mais praiana, mas durante o dia a dia, assim, eu acho que eu sou mais clássica, E sabe? você acha que a forma de se vestir, ela ajuda, né, impacta de forma positiva na sua profissão? Não, eu acho que em todas. Eu acho que, claro que isso não vai dizer se a pessoa é boa ou ruim, Sim. se a pessoa profissionalmente é boa ou ruim, mas é a primeira impressão que a pessoa tem de você, né? Então, se a pessoa se cuida, como que a pessoa vai cuidar de uma outra pessoa se não se cuida, né? Então, assim, e ela, querendo ou não, a nossa aparência, né, vestimenta, vai mostrar como a gente quer se posicionar. Sim, também, né? Exatamente. Então eu acho que a primeira impressão, assim, ela é muito importante. Mas além de ser clássica, você também, pelo visto, está sempre antenada nas tendências, porque hoje a Camila a gente até veio um pouco aqui combinando, né, em sintonia, nos tons pastéis, candy colors, né, que eu já até mostrei para vocês na coluna também, postei no Instagram, que é uma super tendência para essa estação agora, né, de verão. São cores leves, a gente suaves. tenta estar antenada ali, né? Sim, você ficou linda com obrigada. Esse tom, o tom de verde pistache. Eu já vim no tom de amarelo manteiga, que também nessas cores super em alta, né? Nessa cartela. Eu achei muito bacana a nossa sintonia. É verdade. E as duas de sandália dourada, eu sempre falo que eu sempre tenho sintonias com as minhas convidadas. Estamos em alta. Amei demais, Camila, foi um prazer ter você muito aqui no obrigada. Mais Bonita. Te aguardo mais vezes para mais assuntos. Amei saber sobre um pouco da Camila médica, sobre dicas realmente que a população precisa, né, entender mais. Amei saber sobre Camila mãe, sobre mulher. Você é uma mulher incrível e merecia realmente estar aqui no Mais Bonita. Olha, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vindo mesmo. Acabou que foi uma conversa super leve, né, agregadora. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Pode chamar que virei mais vezes. Com certeza, obrigada. Tá e é ótimo. Isso, nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau.